Bom dia a todos. Eu sou a Lurdinha da Associação Espírita Lauro Machado e eu vou fazer a palestra hoje para vocês. Então a gente vai falar hoje do livro Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E a gente vai falar sobre a lição número 76, que tem como título Na Propaganda Eficaz. Então eu vou ler, depois eu falo o meu entendimento sobre esta lição. Então diz assim: na propaganda eficaz, é necessário que ele cresça e que eu diminua. João Batista, João capítulo 3, versículo 30. Continua assim: há sempre um desejo forte de propaganda construtiva no coração dos crentes sinceros. Confortados pelo pão espiritual de Jesus, esforçam-se os discípulos novos por estendê-lo aos outros, mas nem sempre acertam na tarefa. Muitas vezes, movido pelo impulso forte, tornam-se exigentes ou precipitados, reclamando colheitas prematuras. O Evangelho, porém, está repleto de ensinamentos nesse sentido. A assertiva de João, nessa passagem, é significativa. Traça um programa a todos os que pretendem funcionar e ser em serviços de precursores do Mestre nos corações humanos. Não vale impor os princípios da fé. A exigência, ainda que indireta, apenas revela seus autores. As polêmicas destacam os polemistas. As discussões intempestivas acentuam a colaboração pessoal dos discutidores. Puras pregações de palavras fazem belos oradores com fraseologia preciosa e deslumbrantes ornatos de forma. Claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis na extensão do cristianismo. Entretanto, é de importância fundamental para os discípulos que o Espírito de Jesus cresça em suas vidas. Revelar o Senhor na própria experiência diária é a propaganda mais elevada e eficiente dos aprendizes fiéis. Se realmente desejas entender as claridades de tua fé, ou melhor, se realmente deseja estender as claridades de sua fé, lembra-te de que o Mestre precisa crescer em teus atos, palavras e pensamentos, no convívio com todos os que te cercam o coração. Somente nessa diretriz é possível atender ao divino administrador e servir aos semelhantes, curando-se a hipertrofia congenial do eu. Interessante, né? Então vamos ver agora o que ela nos traz de ensinamento. Então eu coloquei assim no meu texto explicativo. Na propaganda eficaz, como é que a gente vai difundir os ensinamentos do Mestre Jesus? De que forma? De que forma eficaz, né? Para que todos consigam entender e colocar em prática. E no Evangelho de João, ele diz que é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso significa que eu não posso me impor ou exigir que ele entenda e faça da mesma forma que eu. Né? Pois quando a gente recebe uma orientação, um esclarecimento, e que a gente consegue entender, né? E como a gente é um crente fiel, sincero, e já conseguindo ver os benefícios daquela mensagem, quando a gente coloca em prática, então a gente quer o quê? A gente quer passar para os nossos irmãos, né? Passar esses conhecimentos para que eles também sintam
esses benefícios e sintam confortados pelo pão espiritual de Jesus. Aquele pão espiritual que Jesus veio nos ensinar para alimentar a nossa alma. E a doutrina espírita nos esclarece muito bem, para que possamos passar para os outros. Então, quando a gente se esforça e consegue entender, a gente quer sim que os nossos irmãos também saibam, não é? Também saibam desses benefícios, que eles também possam colocar em prática no seu dia a dia, não é? A gente quer ser como Jesus disse que nós podemos ser os novos discípulos e difundir o pão espiritual. O que é o pão espiritual? O pão espiritual é os ensinamentos do nosso Mestre Jesus e colocar em prática, propiciando o quê? Propiciando o desenvolvimento e o crescimento coletivo, né? Mas às vezes essa tarefa não é fácil. Essa tarefa é muito difícil. E às vezes muitos não entendem, né? Acha que a gente está sendo idólatra, acha que a gente está um monte de coisa, não é? Então, às vezes, muita gente não entende. E até mesmo aquela pessoa, né, que conseguiu entender essa mensagem e que quer sim passar para os outros, né, para que eles também saibam, às vezes nessa euforia, né, ela acaba, né, nesses impulsos fortes e precipitação, ela acaba, como a gente sempre diz, colocando os pés pelas mãos e acaba fazendo de uma outra forma inadequada, não é? Acaba sendo exigente demais, né? E a gente tem que entender que não devemos impor os princípios da fé a ninguém. Nós não devemos impor, né? Temos que dar o quê? O nosso exemplo, que é a melhor propaganda eficaz para que o próximo possa entender e ver que você está realmente mudou, né? Que você realmente mudou. Devido o quê? Devido aos ensinamentos que você acabou adquirindo, né? Você entendeu e colocou em prática, então você acabou adquirindo aqueles conhecimentos. Por isso que João disse: é necessário que ele cresça e que você diminua. Mas diminuir para que você não seja tão afoito nessa explicação, não queira exigir demais, né? E também, quando você for transmitir a mensagem, você não seja, né, não vá com tanta sede ao pote, vamos dizer assim. E às vezes a gente pode escorregar e fazer coisas inadequadas, não é? Mas, e também ele fala assim, e ver se ele realmente conseguiu entender o que você, né, que você passou sobre os ensinamentos de Cristo, né? E ele também tem que entender que o Cristo, ele tem que crescer dentro dos nossos corações. Por isso que ele falou que você diminua, porque você conseguiu entender já. Cristo já está fazendo parte dentro de você. Agora você precisa ver se o seu irmão também consegue a mesma coisa. Então ele precisa entender isso, que Cristo tem que estar dentro dos nossos corações e refletir através do nosso exemplo, não é? Porque não adianta nada você falar para ele que ele tem que fazer isso, 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 aquilo, se você não dá o exemplo, né? Então a gente tem que deixar o quê? Refletir nos nossos exemplos. Pois sendo um crente fiel, eu quero sim passar essa mensagem construtiva para os nossos irmãos, né? Para que eles possam entender e também colocar em prática. Então a gente precisa saber que não deve impor a fé a ninguém e que a melhor propaganda é o nosso exemplo, nossas atitudes, nossas ações, de acordo com o nosso entendimento sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E a gente não tem que ficar esperando, né, como diz a lição, esperando uma colheita prematura. A gente não tem que ficar esperando isso, não.
Porque se você entendeu a lição, se conseguiu passar, né, a mensagem com serenidade, com lealdade, você pode sim ficar calmo, porque os frutos vai vir, fique tranquilo que os frutos vai vir, né? Não se precipite que eles virão, os frutos virão, né? E, mais uma vez, o que João disse é muito significante, né? Ou muito significativo. Por quê? Porque ele diz para todos que desejam, não é, trabalhar na seara do mestre. Todo aquele que deseja trabalhar na seara do mestre, eles têm que entender isso, né? Ser os seus mensageiros, né, nos corações dos humanos. Então, quer dizer, se passar a mensagem do mestre para a humanidade. Então, para todos esses que desejam trabalhar na seara do mestre, então precisam entender isso, que não vale impor os princípios de fé a ninguém. E que as exigências, as polêmicas, as discussões, né, são puras o quê? São puras pregações de palavras, fazendo belos oradores, com frases ornadas de forma deslumbrante, sem passar a mensagem real, não é? Sem atingir ali o objetivo, que é ele aprender, ele, né, colocar dentro de si Jesus no seu coração. Então, quer dizer, se a gente ficar dessa forma, se a gente começar a impor, exigir, então a gente vai acabar, né, fazendo um curso de oradores, mas que não passam a mensagem real, não é? E é claro que sim, a orientação, o esclarecimento, né, é uma, como eu coloquei aqui, é claro que a orientação, o esclarecimento e o ensino são tarefas indispensáveis para se propagar, sim, o cristianismo, né? Para que todos possam ter a noção e colocar em prática no seu dia a dia os ensinamentos do Mestre Jesus. Isso sim é indispensável. Que nós podemos sim ser os novos discípulos de Jesus. Então a gente tem que entender isso. Quem quer trabalhar na seara do Mestre Jesus tem que entender isso, que não pode impor nada, né? Não pode exigir nada, né? Mas a gente tem que sim, tem que esclarecer, tem que ensinar, tem que orientar, né? Para que eles possam sim ser os novos discípulos de Jesus e poder auxiliar os irmãos que ainda não entenderam. Isso é muito importante. Mas o mais importante ainda, né, a importância fundamental como novos discípulos, né, que a gente está sendo novos discípulos de Jesus, é fazer com que esse Jesus ele esteja nos nossos corações, que ele está aqui dentro de nós. Não vamos ficar esperando ele chegar, nem ir para, né? Ele está dentro de nós, né? Ele está dentro dos nossos corações, né? Que ele esteja também nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos. Porque quando você entende os ensinamentos de Jesus, você vai ser o exemplo vivo. E você sim vai conseguir propagar e fazer essa propaganda mais eficaz ainda, para que todos sintam que podemos sim ser, né, os novos discípulos de Jesus, não é? Entendendo a sua mensagem, que ele disse, né, que precisamos crescer nos nossos atos, nas nossas palavras, nos nossos pensamentos, nos nossos convívios, com todos que nos cercam, não é só com a gente, nem com só a nossa família, é com todos que nos cercam. Vendo que o exemplo maior ou melhor, vendo que o exemplo é a maior propaganda. Estava lendo errado. Então ele vai ver que o seu exemplo que você está dando, essa é a maior propaganda, né? E assim a gente vai atender o nosso divino administrador, que é o nosso Mestre Jesus, né?
E ele vai ver que nós estamos sim conseguindo auxiliar os nossos irmãos, propagar os seus ensinamentos, entendendo que só assim a gente vai se curar dessa hipertrofia congenial do eu, só para mim, né? Eu vou aprender. Não, eu vou abrir. Eu quero também que meus irmãos se desenvolva, né? Cresça. Então, assim, nessa diretriz, eu consigo sim, né? Curar essa hipertrofia do eu, né? Pois o que eu aprendi, eu posso colocar em prática na minha vida e ser um exemplo para o meu irmão que ainda não entendeu. Porque sozinho, às vezes, a gente não consegue. A gente vai ter que pedir ajuda, vai precisar de ajuda, vai trabalhar junto, para que a gente possa fazer essa propaganda mais eficaz. E a lição nos diz que a melhor propaganda dos ensinamentos do Cristo é o nosso próprio exemplo, não é? E se você entendeu aquele ensinamento, assimilou direitinho, colocou em prática, então todos vão entender e ver que você está mudando. Você está trocando o homem velho pelo homem novo, nas ações, nas atitudes, nos pensamentos, e perceber que todos também podem mudar. Só temos que exemplificar, né? Como fez Jesus. Jesus ele não veio aqui na Terra exemplificar, né? Ele veio aqui nos ensinar a lei do amor, ele exemplificou tudo que ele ensinou, ele deu exemplo, né? Ele exemplificou tão bem as suas ações, né? Pois elas eram muito cheias de amor, aquele amor sublime, aquele amor fraterno, né? Então, todas as suas ações tinham isso, né? E todas as suas passagens na Terra, a gente viu que ele não castigava ninguém. Ao contrário, ele esclarecia tudo. Ele esclarecia, ele mostrava que todos, independentemente de qualquer coisa, todos podem servir e auxiliar ao mesmo tempo. Não é? Porque ele não deixou nada escrito, ele só deu o seu exemplo, que é a melhor propaganda eficaz. Então, foi esse meu entendimento dessa lição do livro Vinha de Luz, na propaganda eficaz. Então, é o seu exemplo que vai difundir a propaganda dos ensinamentos do Mestre Jesus, para que todos possam entender que Cristo tem que estar dentro do seu coração. Não tem que buscar ele em lugar nenhum. Ele tem que estar dentro do seu coração, e aí você vai refletir nas suas ações, nas suas atitudes, no seu pensamento, na sua palavra. É aí que ele tem que estar, né? Então é isso que eu entendi dessa lição do livro Vinha de Luz. Então, muito obrigado por você ter me ouvido, né? Feliz Páscoa a todos.